Mas, Inácio, se me permite, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, falar sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que ontem também teve início de sessão, e um assunto que vai ser muito debatido em 2025 no TSE vai ser a questão relacionada à imunidade parlamentar. Até onde o deputado pode falar sob a alegação de que ele está proferindo notícias falsas, fake news. Para falar um pouco sobre isso, eu acho que nós estamos na linha com o advogado Wagner Gundim, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Doutor Gundim, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Boa tarde, obrigado Wilson, boa tarde Inácio, é um prazer estar aqui falando com essa audiência qualificada do Antagonista. É um tema realmente complexo e que vem gerando bastante polêmica, justamente porque você coloca em contraposição dois direitos fundamentais, né? O primeiro que é o direito do voto das pessoas, milhões de pessoas que depositam o voto nos seus respectivos parlamentares, e que sofrem aí processos na Justiça Eleitoral, impugnando a candidatura, buscando a cassação. E, por outro lado, você tem situações que, em tese, podem configurar aí o que a gente chama de abuso do poder, né? E são esses tipos de embates que têm sido discutidos pela Justiça Eleitoral com muito afinco aí nos últimos anos, sobretudo quando a gente teve acesso a essa questão relativa à desinformação, né? A gente teve agora recentemente o julgamento da ex-deputada federal ainda, Carla Zambelli, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu pela cassação, né, em razão da configuração do abuso do poder midiático, e o TSE provavelmente vai ter que enfrentar esse tema agora em 2025, junto com outras ações que também envolvem o presidente Jair Bolsonaro também, supostamente, né, por questões relativas à desinformação. O grande ponto, Wilson, é que a Lei Complementar 64 de 90, alterada pela Lei 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, ela prevê a situação do abuso de poder midiático. Então, essa questão da desinformação, quando comprovada, ela pode estar inserida dentro dessa regra que foi prevista pelo próprio legislativo que está lá na lei complementar. O grande ponto, no entanto, né, é a gente conseguir enquadrar na jurisprudência do TSE. Então, doutor, porque me parece que você tem uma dilatação do caso Fernando Francischini, né, que ele teve o Exatamente. mandato dele cassado justamente pela questão de ataque às zonas eleitorais. Assim, você tem uma dilatação disso e quando você faz uma qualificação de notícia falsa, você pode se encaixar tudo, até uma interpretação que não é de acordo com o modus operandi. Então, isso, pelo menos a meu ver, me parece ser muito perigoso, não é, doutor? Exatamente. O grande ponto é a gente conseguir acompanhar a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para que eles estejam alinhados com o que já foi decidido. A grande discussão no embate, de fato, é o que pode caracterizar, né, a desinformação e até onde vai o discurso político. Acho que esse é o grande desafio e por isso que é tão importante a jurisprudência do TSE se manter alinhada a respeito disso para a gente não gerar insegurança jurídica. No caso do deputado Francischini e no caso agora da deputada Carla Zambelli, né, a questão da desinformação ela está amparada por uma série de fatos. Então não é simplesmente a publicação de uma única notícia, de uma única tentativa de desinformação. E o grande ponto que a gente precisa também sempre pensar, é óbvio que a imunidade parlamentar ela é importante, mas ela também encontra limites na própria legislação que foi criada pelo Poder Legislativo. Quando você desinforma, quando você publica notícias que buscam induzir o eleitorado, né, a atuar, a decidir ou a se comportar de determinada forma, você está quebrando com o princípio democrático mais importante, que é a livre formação do seu convencimento, da sua ideologia. Então, por isso que é um tema sensível e também, de novo, por isso que é importante a gente acompanhar essas decisões para verificar se existe uma segurança jurídica para que a gente não tenha aí um ativismo judicial prejudicial ao exercício livre dos mandatos. Então, doutor, me parece, e aí o senhor fala sobre ativismo judicial, acho que essa palavra, essa expressão, ela é extremamente importante quando a gente fala de um caso como esse, né? Enfim, utilizando aquele princípio do direito norte-americano, né? Hard case make bad law, né? Quer dizer, me parece que na ânsia de você criar um escudo contra a desinformação,
Eu acho que me parece que as cortes têm dilatado muito essa interpretação sobre o que de fato vinha a ser falta de informação. E aí eu lhe pergunto, e como é que fica a tal da imunidade parlamentar? O TSE, se não me engano, acho que a própria ministra Carmen Lúcia já falou, né, que existe uma diferença entre imunidade parlamentar e isentabilidade parlamentar, né? Quer dizer, não é porque você tem imunidade que você pode falar tudo. Qual é o limite entre um e outro, doutor? Exatamente, né? O STF, inclusive, já se deparou diversas vezes com essa temática, e o limite é a questão relativa ao exercício do mandato e aos interesses republicanos. Quando a gente percebe, no caso específico, a desinformação, que não tem direcionamento, digamos, republicano, que o objetivo é ludibriar, é você desequilibrar a competição eleitoral, você tem um risco ao próprio exercício parlamentar. Você está colocando um contraponto à própria previsão democrática que garante a imunidade parlamentar. Então, a desinformação seria um abuso da imunidade parlamentar e a jurisprudência do STF ela já caminha nesse sentido há muito tempo, né? A liberdade de expressão ela não pode ser utilizada como tática para abuso.